Olá, seja bem-vindos ao canal nacionalplay.com.br. O assunto que vamos passar é: o rei Nabucodonosor interroga seus adivinhos e a intervenção de Daniel. Mas antes se inscreva neste canal e vamos ao lá. Intervenção de Daniel. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios de Babilônia. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei, por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios de Babilônia. Então foi revelado a Daniel, numa visão noturna, o mistério. E Daniel bendisse o Deus do céu, tomando a palavra nestes termos: que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. É ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. A ti, Deus de meus pais, dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado, e o enigma do reino o dás a conhecer. A seguir, foi Daniel ter com Arioque, quem o rei havia incumbido de executar os sábios de Babilônia. E falou-lhe assim: não mandes matar os sábios de Babilônia. Fez-me comparecer diante do rei e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse: encontrei, entre os deportados de Judá, um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Belchassar: és realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que eu tive, e a sua interpretação? Em resposta, diante do rei, Daniel falou: o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Teu sonho, e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro, e aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. De prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés, parte de ferro e parte de argila. Estavas olhando, quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na era de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha, que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação, diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem, os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos, és tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino, de bronze, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que viste, parte de argila de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e, também, parcialmente fraco. O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo. E esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação.
Profissão de fé do rei. Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto por terra e inclinou-se diante de Daniel. Ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. A seguir dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: Em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois tu pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo-o também governador de toda a província de Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Daniel pediu então que o rei designasse Sidraque, Misaque e Abdênego para a administração dos negócios da província de Babilônia. Entretanto ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Deus intervenção de Daniel. Mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios de Babilônia. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei, por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo, ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios de Babilônia. Então foi revelado a Daniel, numa visão noturna, o mistério. E Daniel bendisse o Deus do céu. Ou mando a palavra nestes termos: que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. É ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e entroniza reis, quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos, ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. A ti, Deus de meus pais, dou graças e te louvo por me teres concedido a sabedoria e a força, tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado, e o enigma do reino o dás a conhecer. A seguir, foi Daniel ter com Arioque a quem o rei havia incumbido de executar os sábios de Babilônia. E falou-lhe assim: Não mandes matar os sábios de Babilônia. Fez-me comparecer diante do rei e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse: Encontrei, entre os deportados de Judá, um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Belchassar: És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que eu tive, e a sua interpretação? Em resposta, diante do rei, Daniel falou: O mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Teu sonho, e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro, e aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tiveste, ó rei, uma visão. Era uma estátua enorme, extremamente brilhante, a estátua erguia-se diante de ti, de aspecto terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino. De prata eram seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. 33. As pernas eram de ferro. E os pés, parte de ferro e parte de argila. Estavas olhando, quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma, destacou-se e veio bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na era de verão, o vento os levou sem deixarem traço algum. E a pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha, que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. E agora exporemos a sua interpretação, diante do rei. Tu, ó rei, Rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra. Em cujas mãos ele entregou, onde quer que habitem, os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos, és tu que és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino, de bronze, que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como o ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como o ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Os pés que viste, parte de argila de oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido, haverá nele parte da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila de oleiro. Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e, também, parcialmente fraco.
O fato de teres visto ferro misturado à argila de oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. No tempo desses reis o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo. E esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Profissão de fé do rei. Então o rei Nabucodonosor prostrou-se com o rosto por terra e inclinou-se diante de Daniel. Ordenou que lhe oferecessem oblação e sacrifício de agradável odor. A seguir dirigiu-se o rei a Daniel, dizendo-lhe: Em verdade o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois tu pudeste revelar este mistério. E o rei exaltou em dignidade a Daniel e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo-o também governador de toda a província de Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. Daniel pediu então que o rei designasse Sidraque, Misaque e Abdenago para a administração dos negócios da província de Babilônia. Entretanto ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Se você gostou deste trabalho, faça uma pequena doação para ajudar o canal a crescer. Abaixo na descrição tem a forma de ajudar.